Lâmpada de Deus, mensagens de vida. Em mais essa mensagem, Deus tem a palavra certa para situações da sua vida. Ministério César Augusto, mensagens de vida. Estou feliz com a sua presença aqui, meu irmão. Espero que você possa sair daqui mais alegre, mais feliz. Essa criança abençoada aí é seu filho? Que bom, né? Já foi apresentado na igreja? Não, depois nós vamos apresentar, se você nos permitir, e vai ser uma satisfação para todos nós, amém? Estou feliz aqui com a visita das nossas irmãs, né? Vocês são assembleia aqui mesmo? Ah, Vila Capixaba, né? Só deve estar aqui na casa de algum parente, né? Ah, você mora aqui, tem une lá, né? Que bom, né? De repente, né? Você gostar aqui do nosso trabalho, de repente pode, né? Estar até reunido aqui conosco. Estamos aqui sempre às segundas, terças, quintas, domingos. Amém? A sua companheira aqui, sua amiga também não é evangélica, né? Mas, quem sabe, a partir de hoje, Deus pode, né, tocar no seu coração, mesmo porque hoje é um culto direcionado aos jovens, não é culto dos jovens. Se fosse culto dos jovens, ia ter só os jovens aqui. Mas, como os jovens têm uma oportunidade realçada, chamamos culto com os jovens, não é? Então, meus irmãos, hoje nós vamos aprender sobre vida dedicada. Por favor, se põe em pé, não em consideração ao pregador, porque o pregador é só um evangelista, mas sim a palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz em Ezequiel 2, versículo 1: Filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Então vamos nos pôr de pé para que Deus fale conosco. Fale conosco. Deus, em suas muitas maneiras, em seus muitos métodos, Ele fala conosco também através da leitura da sua palavra. Amém? Livro do Êxodo, capítulo 5, versículos de 1 a 5. Vamos meditar no tema hoje, vida dedicada. Hoje é dia 25 do mês de julho. Graças a Deus. Estou meio perdido no tempo, mas graças a Deus houve uma correção, não é? Então vamos lá, meus irmãos, eu faço toda a leitura, os irmãos acompanham o Espírito. O tema da Bíblia é Moisés e Arão falam a Faraó. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel. E ele disseram: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Portanto, deixa-nos agora ir, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e Ele não venha sobre nós com pestilência e com espada. Então disse o rei do Egito a Moisés e Arão: por que fazeis cessar o povo as suas obras, e as vossas cargas? E disse também Faraó: eis que o povo da terra já é ruim, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Podeis acertar. Meus irmãos, tema da mensagem bem propício, bem encaixado com essa situação, com esse texto e com essa mensagem, vida dedicada. Se formos olhar na história, nós vamos ver que as grandes potências mundiais sempre se dedicaram muito para terem alguém para dominar o mundo. Eu estava relembrando, quando eu fiz um curso de religião, de um homem chamado Nikita Khrushchev. Ele, no ano de 1957, ele disse assim: olha, atualmente as potências que dominam o mundo são os Estados Unidos com o capitalismo e nós com o marxismo. Não podemos coexistir com isso muito tempo. Um deles vai ter ido para a sepultura. Eles não querem ir e nem nós. Nós observamos que a Rússia, bem como os Estados Unidos, sempre elaboraram formas, condições, possibilidades para poderem sempre estar no poder.
E o que eu observo com base na palavra de Deus é que só vai transcender e evoluir aquilo que estiver nos planos de Deus. Se os seus planos estão nos planos de Deus, pode ter certeza que você vai crescer, você vai evoluir, você vai transcender na terra. Eu começo a observar esse texto, meus irmãos, e começo a me lembrar das palavras de Dwight L. Moody. Ele disse assim: olha, não existe uma só alma desesperada que Deus não tem uma promessa específica. De repente, hoje você vive uma época de angústia, de tribulação. Você às vezes tem ódio dentro de você. Você tem vontade de não olhar mais para a cara de ninguém na rua, porque você se sente traído, se sente enganado por pessoas que no passado disseram que eram seus amigos, e você se dedicou tanto a eles, como Israel. Vamos ler aqui no Êxodo, a partir do capítulo 1. Vocês vão ver que Israel, por causa de José, se tornou a maior nação do globo terrestre. As nações mais poderosas do globo terrestre nessa época eram Egito e a Síria. Por causa de José, por causa da revelação que Deus deu a Faraó, e a tradução é que a revelação que Deus trouxe por meio de José, o Egito passou 7 anos de grande seca em constante abundância. E muitos povos que estavam ali nas adjacências, ali em volta, se tornaram colônias do Egito por causa disso. O Egito se tornou a grande nação mundial. Sim, meus irmãos, mas aquele faraó, que era amigo de José, que conhecia a aliança israelita com o povo egípcio, morreu. E veio outro faraó perverso, que até tentar matar os primogênitos sentou. Eu examino aí, meus irmãos, que no que diz respeito à vida dedicada, Deus, desde quando você estava fecundando no ventre da sua mãe, desde quando você começou a ser gerado, desde quando você começou, quando você nasceu, começou a se entender como gente, ouviu a primeira pregação do Evangelho, tudo isso já estava escrito no coração de Deus. A primeira pessoa que falou do Evangelho, o primeiro livro que você ouviu, o primeiro dia que você aceitou Jesus, Deus estava trabalhando em prol de um projeto na sua vida. Não pense que você está aqui à toa. Não pense que a sua vida aqui é à toa. Leia Provérbios 16, versículo 9. Você vai ver que todos os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. E a Bíblia diz assim que o Senhor tem guia os seus passos. Você não veio aqui só para ouvir um pregador local, você não veio aqui para ouvir só louvores cantados, você não veio aqui só para se entreter. Se fosse para se entreter, você preferiria ficar em casa assistindo programas de televisão ou assistindo novela. Você veio aqui porque Deus tinha um propósito na sua vida e Ele quer que você saia daqui com a salvação no seu coração. O livro do Êxodo, a palavra Êxodo, vem do original Reshit, que quer dizer, aliás, Shimut, que quer dizer partida. O livro do Êxodo, ele tem 40 capítulos e 2.080 versículos. O livro do Êxodo tem um propósito, a dinâmica de milagres. No capítulo 1 até o 12, podemos observar ali milagres no Egito. Deus, no seu primeiro milagre, ele escolhe Moisés. É que Moisés, meus irmãos, como eu já preguei aqui há um tempo atrás, Moisés era agrônomo, Moisés era juiz, Moisés era advogado, Moisés era perito em artes marciais, Moisés era general, Moisés estudou 40 anos para se tornar o príncipe do Egito, mas acaba que por causa da fidelidade dele, ele foi para o deserto de Midian, uma terra pobre, uma terra estéril, uma terra onde habitava um povo que era colônia do Egito, mas era um povo que não se misturava com o politeísmo do mundo. É que o Egito, assim como outras nações, eram politeístas, ou adoravam outros deuses. Eles tinham o seu motivo, eles tinham sua liturgia, a sua cultura. Muitas nações adotavam os deuses do Egito como sendo sua divindade, mas eles adoravam o Jeová dos hebreus. Eles adoravam ao Deus que salva, ao Deus que cura, ao Jeová direto e providencia a vitória, a cura e a libertação. Ele estava lá no meio de pessoas pobres, e o faraó disse para ele: você quer ir para o meio daquele povo ignorante, depois de 40 anos de dedicação? Se, meus irmãos, eu observo que às vezes muitas pessoas traçaram um projeto de vida para a sua vida. De repente, seu pai queria que você fosse advogado, queria que você fosse uma outra pessoa, de repente até mesmo você se dedicou estudando como eu estudei teatro, lá para ser ator, e eu
eu sou pregador do Evangelho, eu sou de artes marciais, já para ser mestre de artes marciais hoje, e eu sou missionário. E meus irmãos, eu aprendi tantas coisas, e hoje eu estou aqui na igreja. Saiba que Deus tem planos para a sua vida, e quando você identifica isso, você tem que entrar pela porta que abre para você. Sim, meus irmãos, e é necessária a certificação. Deus fala com Moisés, depois de 40 anos. Ele já era um homem maduro, era um homem, Moisés, com uma curiosidade, era fanho e ao mesmo tempo era um homem sábio, homem pesado de línguas. Ele se nervava assim, era assim que ele falava. Por isso, Arão sem teste, que tinha que estar de lá, ele falava, irmão, fica calmo e fala para mim. É isso, então eu vou falar ao faraó. Por isso Deus colocou Moisés como Deus e Arão como seu profeta. Saiba que na obra de Deus, se você não tem muita habilidade, muita capacidade, muita destreza, muita expressão, Deus colocará alguém do seu lado para te ajudar. Eu, no início da minha conversão, Deus colocou alguém muito importante, chamado pastor Luiz Soares. Infelizmente, hoje ele está distanciado, mas eu aprendi muito de Deus com o pastor Luiz Soares. Li a palavra com ele me instruía segundo a palavra de Deus, era o pastor da Assembleia de Deus. E meus queridos, eu quero dizer para você uma coisa: Deus não te desamparará, e você precisa ter dedicação à obra do Senhor. Se é uma carreira como pastor, você crê, você foi chamado para ser um pastor, procure aprender a como agir como pastor e esperando o tempo de Deus para a sua elevação. Se é como evangelista, como eu, evangelista, precisa, amanhã eu vou estar no projeto Manassés, se Deus permitir, estarei pregando lá, estarei em Nova Esperança, estarei fazendo a obra de um evangelista. E que haja dedicação naquilo que você quer. Tem pessoas que gostam de louvar, mas só vêm cantar na igreja, não tem aquela preocupação em ensaiar em casa, aí vem aqui para a igreja, e canta a letra do hino, canta desafinado. Meus irmãos, há de ter dedicação para que o ministério seja confirmado na terra. Observando, por exemplo, as grandes elevações do mundo, se vocês forem pegar, por exemplo, Napoleão Bonaparte, como ele era dedicado. Com 24 anos já era general e tinha dominado 96 estados europeus. Adolf Hitler começou com um pé de banha lá na Alemanha. Um homem que era ignorante, uma pessoa que descascava batatas, uma pessoa que as pessoas olhavam assim para ele, é o Adolf, não é ninguém não. Com o tempo ele se tornou Führer. Quem não sabe o que é um Führer? Era um Kaiser, era alguém que estava nas maiores alturas da liderança da sua nação. Isso porque ele foi dedicado. Se você for ver a história de Gandhi era um homem simples, era um homem comum, com ideias pacifistas, mas por causa do seu comprometimento com a obra hinduísta, a Inglaterra recebeu libertação. Aliás, a Índia recebeu libertação da Inglaterra. Lendo a vida sagrada, inspirando a vida de Moisés e Arão, nós podemos ver que era um homem, que era colônia, era um homem que não tinha consideração, era um povo aberto, era um povo caipira, considerado ignorante, idiota, babaca, como dizem por aí, mas eram pessoas chamadas por Deus. Você é chamado por Deus para pregar na sua empresa, onde você trabalha, você é chamado por Deus para pregar na sua comunidade, você é chamado por Deus para pregar entre os seus parentes, por mais que eles desconsiderem você, por você ser uma pessoa religiosa, você tem filosofia e entendimentos diferentes dos deles. Eu, por exemplo, os meus parentes, eles dizem que é católico, mas é palavrão na boca, é mentira, é tanta bobagem que eu ouço, e às vezes eu falo para eles, assim que vocês se dizem cristãos. E que, meus irmãos, muitas pessoas hoje em dia, que já existe um católico não praticante, o evangélico não praticante, é o evangélico que está desviado dentro da igreja. Não seja religioso só, porque o religioso ele prega, ele ensina, ele canta. Seja cristão, seja liberto e tenha dedicação à obra de Deus. Leia o livro do Êxodo. Nós vemos aqui, no capítulo 1 ao 5, nós vemos aqui duas autoridades que Deus confirmou diante do povo, mas antes essa chamada vem do céu. Sim, meus irmãos, para você ser um obreiro da obra de Deus, você tem que ter confirmação de Deus, senão o seu ministério não vai adiante. Não vai. Eu vejo aí um monte de pastor aí que na igreja tem, ninguém aceita Jesus, tem cadê de pastor aí? Ele canta aí na igreja, ninguém, se ele abrir um trabalho, ninguém vai lá. Isso diz que para você aprender
a que se dedicar, deve se identificar qual é a sua obra. Qual é a obra que você faz para Deus? O que é que você tem mais facilidade de fazer? Você é um diácono, você serve as mesas, é uma pessoa que estuda a Bíblia, é cheio de sabedoria, cheio de Espírito Santo. O que você serve para fazer na obra de Deus? Você canta, se dedique a cantar. Lembra a palavra de Deus? Moisés e Arão fizeram uma reunião com o povo e Deus confirmou milagres na obra dele ali naquele lugar. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês uma coisa. Existem filósofos aqui no Espírito Santo que acreditam que Moisés tirou o povo da terra do Egito apenas para ele ter um lugar onde meditar. Meus irmãos, como você vai tirar 3 milhões de pessoas de dentro de uma nação? Só se você fizesse bomba atômica, metralhadora. Argumentos não adiantam com pessoas como reis, como chanceler, não. Enfim, se vocês vão observar bem a vida de Moisés e de Arão, eles eram pessoas desconsideradas. Podiam falar bem o egípcio, porque eles falavam na linguagem deles, escreviam na linguagem deles. O Êxodo também foi escrito pelo grego, mas eles eram pessoas desconsideradas, eram escravos. Tanto é que depois que eles foram conversar com o faraó, se vocês forem ler bem o livro do Êxodo, eles tiveram que outras vezes conversar com o faraó, porque o faraó oprimia a vida deles. Isso diz que quando você aceita a chamada de Deus na sua vida, quando você se dedica a fazer a obra de Deus como Deus quer, vem provações na sua vida, vem provações não só da parte do governo federal e estadual, vem provações da parte dos seus parentes. Os seus parentes vão dizer: para com isso, rapaz, quantas vezes eu disseram, você é fingido, você não é crente coisa nenhuma, para com isso, você não é convertido, você vai ouvir isso até quando? Vamos permitir, porque quando a luz de Deus brilhar dentro da sua vida, quando eles veem você passar a provação da glória de Deus, quando eles veem os milagres acontecerem quando você orar, aí eles vão fechar a boca e vão dizer: a mocinha se converteu mesmo, mas tem que ter dedicação no ministério, dedicação na oração, dedicação no jejum, na leitura bíblica, em compreender mais de Deus. Amém. E meus irmãos, vocês lerem do capítulo 6 em diante, quando ele começa, do capítulo 8 em diante, Deus começa a jogar praga sobre o Egito, e várias vezes Deus manda eles irem conversar com o faraó. Você pensa bem, não é? Se você iria, se alguém fala para você: olha, eu vou te mandar lá naquele banco, leva esse cheque, mas ele está assustado, está só para passar vergonha lá. Você vai? Você não vai, rapaz, olha a minha cara, né? Vou lá passar vergonha lá do banco, não, manda outro. Era assim que Deus fazia com eles. Olha, você vai conversar com o faraó, mas o coração dele está duro. E sou eu quem está endurecendo o coração dele. Muitas pessoas, meus irmãos, não querem passar provações hoje em dia. Ser cristão, ser uma pessoa verdadeiramente religiosa, é passar provações, meus irmãos. Uma pessoa jovem, como nosso irmão aqui, baterista, poderia estar aproveitando hoje o sábado aí neste mundo aí, perdido, churrasco e tantas festas. No entanto, ele está aqui louvando a Deus, bendizendo ao Senhor, casado com a sua esposa que está grávida, uma pessoa feliz e realizada, não é verdade? Tudo isso ele tem porque ele se dedica à obra de Deus, à obra de um louvorista, à obra de um tesoureiro. A igreja deu para ele uma outra identidade, ele ficou mais responsável. Na igreja a gente muda a nossa forma de falar, a gíria sai da nossa boca. Nós lutamos de verdade, porque quem muda o homem é a verdade que liberta, que é Jesus Cristo. Sim, meus irmãos, aquela praga que caiu no Egito, Deus desafiava o Deus dele. Quando Deus torna as tábuas em sangue, engraçado, Deus usava a vara que Arão tinha nas mãos. Deus ele vai usar o que você tiver nas mãos. O que você tem nas mãos? Ele usa uma baqueta. Toque, Deus vai fazer a obra. Eu tenho a Bíblia, pregue, Deus vai fazer a obra. Você tem a voz, irmã, cante, Deus vai fazer a obra. Deus vai usar o que você tiver nas mãos. Glória a Deus. Eu não tenho capacidade, não existe isso. Se você tem o Espírito Santo em Isaías 12, verso 2, você tem o Espírito de conhecimento, de sabedoria, de temor, não é verdade? A Bíblia Sagrada vai falando mais dos 7 Espíritos de Deus, os mesmos que João, lá no Apocalipse, viu em cima daquela lâmpada de Deus que representava Jesus Cristo. Que, meus irmãos, seja dedicado. Saiba que você está se dedicando à verdadeira religião, que é a religião cristã. Você está se dedicando a uma obra que começou com sofrimento. A igreja pentecostal começou com sofrimento, começou com perseguição, foi fundada oficialmente por William Joseph Seymour, que era um homem praticamente iletrado, cego de um olho, negro, numa época em que os negros eram mais discriminados do que hoje. Se vocês forem pegar a história da igreja pentecostal, vocês vão ver que ele estudava até lá fora, enquanto os
seminaristas brancos estudavam aqui dentro. Ele ficava na janela fazendo as anotações, concluiu o curso, se encheu da graça, e Deus hoje levantou uma obra que tem mais de 600 milhões de pessoas. Igreja Assembleia, Igreja Deus é Novo, Obra da Restauração, Igreja Trono de Fogo, pregando na quarta-feira. Enfim, somos todos frutos da obra, primeiramente de Deus, e depois de um homem que acreditou no seu ministério. Você tem que acreditar no seu ministério. Irmão, que horas são? Aquele relógio ali está parado. Aleluia, glória a Deus. 12, né? Tem mais alguns minutinhos. Aleluia, glória a Deus. Sim, meus irmãos, nos dias atuais, estamos vivendo épocas de, entre aspas, avivamento. Avivamento, meus irmãos, não tem muito a ver com emotividade. Avivamento, a palavra avivamento quer dizer voltar a viver. Muitas pessoas acreditam que avivamento é lá ouvir uma grande cantora, ou cantar, um grande pregador pregar. Avivamento é mudança de vida, de caráter, e isso demora tempo. Eu demorei pelo menos 3 anos para poder deixar jogo, deixar adultério, deixar um monte de coisas da minha vida. Não é de 96 a 99, até que eu pudesse ser um simples cooperador, e hoje, graças a Deus, tenho um reconhecimento da igreja como evangelista autorizado, que graças a Deus faço a obra do evangelista. Sim, meus irmãos, na obra de Deus, você se dedicando, você tem que pensar que você está plantando uma semente, e você haverá de colher frutos no futuro. Amém, meus irmãos? Nós acreditamos que Jesus Cristo está nessa obra, e precisamos nos dedicar. O pastor Jorge, por exemplo, de dedicação. A igreja começou, né? Numa garagem. Hoje já temos uma igreja, né? Temos, aliás, várias igrejas. Somos ligados a Confrater. E é uma bênção. Enfim, quantas pessoas que de repente diziam que aquilo ali é um movimento de homem. Aquilo ali vai acabar. E hoje os que falaram tem que nos visitar aqui num culto de festa e bater palma. Realmente Deus revelou a ele. Sim, meus irmãos, você tem que crer no seu ministério, tem que acreditar em você. Todos os grandes homens que foram grandes no mundo, como Carlos Magno, que era um grande militarista, homens como Cristóvão Colombo, que saiu sem saber aonde ele iria parar, mas descobriu as Índias. Moisés, falando agora dentro da Bíblia, um homem que saiu da terra do Egito, um homem que não teve tempo nem de organizar provisões para comer no deserto. Deus, só fazendo estudo aqui, meus irmãos, livro do Êxodo, que ele é um livro de milagres. Todos os dias, Deus tinha que alimentar o povo com 15 toneladas de comida e cerca de 30 mil litros de água para que pudesse manter o povo. Deus ainda, no Mar Vermelho, quando eles estavam diante do mar, chamado Mar Mediterrâneo, ele é Mar Vermelho porque ao reflexo do sol, quando bate nas conchas vermelhas, faz o mar ficar todo vermelho. Aí o que acontece? Deus sopra, o vento ali abre-se o mar, 565 metros de altura, e o povo passa por ali. Mas se você estudar um pouco da geografia, você vai ver que existe uma garganta entre a África e a Ásia, chamada Istmo de Suez, que dependendo da época, dá para você passar ali a pés secos. Então, por que Deus não quis que eles passassem por essa garganta marítima? Porque Deus, enquanto você se dedica à obra de Deus, Ele quer surpreender você. Ele quer te dar um ministério que o homem não vai entender. Ele quer te levantar uma altura que só Ele pode levantar quando os crentes morrem. Glória a Deus, meus irmãos. Quando a gente lê a história, quando a gente lê a Bíblia, a gente fica perplexo, fica boca aberta, como Deus fez. Israel chegou lá em 70 anos no Egito e se transformou em 3 milhões de pessoas, cresceram mais do que a nação egípcia, evoluíram mais do que aqueles que os desprezaram. Isso fala que a igreja, quando nasceu no Brasil, ela era desprezada, era chamada de pobrezinho. Olha só, crente só tem chave, não tem trator. Hoje em dia tem crente empresário, crente político, crente que evolui porque a igreja tem se dedicado. Já era meu irmão um exemplo de dedicação. Se vocês forem pegar a grande economia mundial, vocês vão ver que os maiores economistas do mundo são israelitas. Os Estados Unidos é enorme, mas os grandes economistas são israelitas. Se vocês forem pegar o texto que o irmão leu aqui, Isaías 43, versículo 5, dizendo assim: eu congregarei vocês do Oriente e do Ocidente, trarei os meus filhos, direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. O que quer dizer isso? Ele está falando
que Israel seria espalhado pelas nações. Por quê? Porque por causa dos constantes cativeiros, Israel se misturou com outras nações. Um pouco de Israel foi parar, por exemplo, na Dinamarca, aqui no Brasil, e entre outras partes do mundo. Aí ele diz ao norte, ele está falando da Rússia, ele está falando dos Estados Unidos, Inglaterra. Saiam daí, eu vou trazer vocês aí. Sul, ele está falando da Sul-América, mas também está falando da África. Pode vir. Leste, está falando do Oriente Médio, está falando do Japão, da Índia, e entre outros. Oeste, está falando da Oceania, Austrália, está falando de tantas outras nações, meus irmãos, que haveriam de devolver os israelitas. Eles haveriam de migrar e ir para a sua nação. Isso se cumpriu no ano 1947, no movimento sionista. Sim, meus queridos, Israel é um exemplo de comprometimento. Eles chegam na nação deles, encontram lá a terra em ferro. A terra, quando não é cultivada, o que acontece? A terra vira areia. Eles, conscientes que Deus deu, conseguiram elaborar químicas que fizeram com que a terra se tornasse fértil. E hoje você vai a Israel e vê lá uma nação próspera, lógico, em guerra, mas uma nação poderosa. Se, meus irmãos, Deus, quando tem um projeto na sua vida, você pode passar 1000 anos, aliás, 1000 dias de luta, ou 10 anos de luta, mas o tempo da sua exaltação virá. O salmista no Salmo 30, verso 5, diz assim: porque a sua ira dura só um momento e no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus está virado para Israel, porque Israel se voltou para as coisas do mundo, começou a adorar postos ídolos. Estou estudando o livro de Osés, você vê o livro de Osés, e segundo Reis, capítulo 17, o quadro de apostasia ali era o mesmo. Israel traz a Deus. Você lê Ezequiel, capítulo 10, você vai ver que a glória de Deus sai do templo e leva a arca do concerto que representaria Jesus Cristo na terra. Sim, meus irmãos, quando Deus sai da nossa vida, não adianta você se dedicar, você tem que ter Deus em primeiro lugar. Lendo o Salmo 10, Salomão, na sua máxima sabedoria, diz assim: olha, se o Senhor não edificar a casa, e vão trabalhar os que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, e vão guardar a sentinela. Sim, meus irmãos, quando Deus saiu de Israel, quando Israel perdeu a presença de Deus, eles continuavam se dedicando, eles entregavam dízimos, eles entregavam ofertas, os israelitas continuavam guardando sábados, os israelitas continuavam guardando a lei cerimonial, mas eles também tinham os próprios ídolos, eles tinham a adoração deles. Isso fala que às vezes a gente vem para a igreja, a gente canta, a gente prega, mas às vezes parte de nossa vida está nesse mundo. Aí o que acontece? Se impede que Deus desenvolva com mais facilidade a sua obra em nossa vida. Devemos, meus irmãos, não só nos dedicar a Deus aqui, devemos nos dedicar a Deus em todo lugar. Quando pudermos, darmos uma palavra. Nem sempre a gente vai ter tempo para estar pregando na empresa ou em qualquer outro lugar, mas quando pudermos, a gente dá um conselho, a gente mostra que é cristão. Que há pessoas que às vezes está conversando com você aqui, ele diz ser evangélico e você não ouviu ele pregar a palavra de Deus ainda. É isso que faz a diferença. É você falar, é você pregar, é você instruir. Como sobra tempo, eu quando trabalhava na Argalite, às vezes estavam sedentos por ouvir a palavra de Deus e eu pregava no meio deles. Aí eu tinha alguns minutos para poder falar. Meus irmãos, nós, quando estamos no nosso serviço, em qualquer outro lugar, devemos brilhar. Quando eu falo em brilhar, não estou falando só indumentária, não estou falando só com roupa de crente, cabelo de crente. Muitas pessoas que eu conheço têm roupa de crente e não vivem nem um pouco a lei de Deus. Eu estava passando uma luta há um tempo atrás com pessoas que parecem ser crentes e não são. Então, o convertimento é uma coisa que tem que vir de dentro. Você tem que ter Deus dentro de você. Aí sim as suas obras serão mais excelentes. Aí as suas obras terão de brilhar como o sol. Aí as pessoas vão dizer, é lógico que vão vir perseguições. Muitas pessoas vão dizer para moças jovens como essa, você é capona, né? As conversas suas, sem graça, né? Vamos conversar com ela não? Sai fora dela. Cafona. Mas você é cristã. Você faz a diferença. E o dia que ela estiver sentindo uma dor, ai, ora por mim. Ei, cafona, ora por mim, cafona. Sim, meus irmãos, é assim. Quando eu estava na Argalite, alguns sinais aconteciam, enlouqueciam aquelas pessoas. Por exemplo, teve um colega meu que disse assim, olha, eu fui ontem, você ora por mim, Marrone, é assim que ele me chamava. Olha, Deus ouve sua oração. Eu fui com dinheiro para comprar droga, fui com dinheiro para fumar cigarro, fui com dinheiro para beber, eu não fiz nada disso.
fiquei à festa lá a noite inteira, não fumei, não bebi, e outra coisa, não sinto mais vontade dessas coisas. Entendeu, meus irmãos? Teve uma outra pessoa lá que não parava de ir no bar, era homossexual. Deus começou a trabalhar na vida dele, hoje em dia já tem a casa dele, está caminhando para a igreja e voltou a falar como homem. Um dos rapazes falava: ei, rapazinho, ele ó, me respeita, eu sou homem. A sua presença é como sal, como o povo de Israel, eles eram sal. Eu acredito que alguns egípcios observavam a forma de vida deles. As pessoas observam a sua forma de vida, a sua cultura. Alguns irmãos lá na Dali, por exemplo, eram meus conhecidos. A gente se abraçava, conversava, falava de hino. Algumas pessoas até pegavam algumas modas da gente. Marrona, né? Que aprovação hoje, hein? É provação pura para você lá em cima hoje, hein? Aí eu falei: tem uma tribulação, mas glória a Deus. Então, meus irmãos, nossos costumes, nosso jeito de ser, na nossa dedicação à obra de Deus, deve influenciar outras pessoas. Eu, graças a Deus, saí da Dalit, mas algumas pessoas já são cristãs lá. E o seu ministério deve frutificar. É lógico que nem todo mundo vai te dar atenção, mas você é chamado para falar da palavra de Deus. Amém? Eu fico muito feliz, meus irmãos, com esse culto abençoado. A visita aqui do nosso companheiro. Gostaria de trazer a sua criança aqui para a gente poder apresentar. Amém? Momento abençoado. Ministério de Santo Augusto, Lâmpada de Deus, mensagens de vida. Nicodemos não entendia que é nascer de novo. Perguntou a Jesus e o mestre assim falou: na verdade eu vos digo, tem que nascer de novo da água do Espírito pra ver o teu Senhor. É somente uma vez, é somente uma vez. Só há um começo, porque só há um nascer. É somente uma vez, é somente uma vez. Só há um começo, porque só há um nascer. Batizando nas águas, lavando os pecados, sepultando
Nicodemos não entendia que é nascer de novo. Perguntou a Jesus e o mestre assim falou: na verdade eu vos digo, tem que nascer de novo, da água do Espírito, pra ver o teu Senhor. É somente uma vez, é somente uma vez, só há um começo, porque só há um nascer. É somente uma vez, é somente uma vez.